Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Que privilégio poder estudar a Santíssima Palavra de Deus. Hoje vamos responder a uma pergunta urgente e muito importante para cada adventista do sétimo dia. O que está faltando para Jesus voltar? O que está faltando para que volte e busque a sua igreja? O que falta? Em Mateus capítulo 24, verso 14 diz: Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como um testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Então, antes de Jesus voltar, o evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, em todos os países, em todas as nações. Todo mundo precisa ouvir do maravilhoso amor de Deus para a humanidade. E assim tomar a decisão, em favor de ser salvos ou contra ser condenados. Sim, todo mundo precisa ouvir. Mas por que o evangelho não está alcançando todo mundo? Primeiramente, precisamos entender que nós, como igreja, como povo de Deus, o povo adventista, não estamos conseguindo acompanhar o ritmo do evangelho, o ritmo do crescimento da população mundial. Nós quase temos 200 anos de história como povo adventista, guardador do sábado, desde 1844, depois do grande desapontamento. E o evangelho do reino precisa alcançar todas as nações antes da volta de Jesus. Isto é um fato que todo adventista, concorda. O evangelho tem que alcançar todo mundo. Mas por que o evangelho não está alcançando todos os países, mesmo com quase 200 anos de presença adventista do mundo, mesmo com os recursos financeiros, os recursos humanos, grandes pregadores, pastores, teólogos, enfim, grandes centros de treinamento para os obreiros. Mesmo assim, não estamos acompanhando, não estamos cumprindo a missão. O que está faltando? Porque Deus ainda não derramou o Espírito Santo sobre o seu povo para agilizar esse processo de evangelização massiva no mundo inteiro. Vamos analisar alguns textos, alguns trechos do Espírito de profecia que vão provar de forma contundente por que ainda a igreja não experimentou o derramamento do Espírito Santo. Primeiro, para que Deus possa derramar o seu Santo Espírito sobre a igreja, ele precisa ter uma igreja preparada para isso. Igual que aconteceu no primeiro Pentecoste. O povo estava unido em oração, colocaram de lado todos os empecilhos, todos os pecados, todos os obstáculos que impediam que o Espírito Santo trabalhasse na vida dele de forma mais eficiente. Em oração e jejum, durante 10 dias, eles se prepararam para receber o batismo, o derramamento abundante do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Então a igreja precisa ser unida. A igreja precisa colocar de lado todos os empecilhos. A igreja precisa viver toda a palavra que sai da boca do Senhor. Nós, como igreja, precisamos nos preparar espiritualmente para receber esse batismo do Espírito Santo. Mas por que não estamos preparados? Por que o Espírito Santo não será derramado sobre nós enquanto estivermos nessa situação que estamos? Aliás, qual é esta situação? Qual é a situação da igreja?
E Apocalipse capítulo 7, capítulo 4, aliás, capítulo 3, verso 14 até 22, nós temos a descrição da última igreja, que é a igreja de Laodiceia. Temos a descrição de como é a igreja de Deus hoje, a descrição completa, fidedigna, da verdadeira e fiel testemunha, que é Jesus. Diz que a igreja, nesse momento, está numa condição de mornidão espiritual, né? Morna. No verso 17, você vai ver que é uma igreja que está sendo dirigida por um anjo, né? O mensageiro, ou o encarregado, né? O anjo da igreja Laodiceia, né? Ele está morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Esta é a condição da igreja, condição do anjo a cargo da igreja. E, consequentemente, é a condição da maioria do povo de Deus. Então, nessas condições, precisa ser de um poderoso movimento de reforma para despertar os nossos irmãos que estão dormindo, né? Despertar os irmãos que ainda não estão cientes da situação. Porque Apocalipse capítulo 3 diz que o próprio anjo não sabe, e tu não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a maior parte do povo não está ciente da mornidão espiritual, não está ciente da desgraça espiritual, desgraçado, miserável, miséria espiritual, a cegueira, a nudez, não sabe. Então, como o Espírito Santo poderá ser derramado sobre um povo nessas condições? E como um povo nessas condições lamentáveis poderá ser capaz de finalizar a obra do Evangelho no mundo inteiro, cumprindo Mateus capítulo 24, verso 14? Então, antes de cumprir Mateus capítulo 24, verso 14, que fala da pregação do Evangelho no mundo inteiro, a coisa mais urgente que a igreja precisa neste momento é um reavivamento genuíno para despertar da letargia, da sonolência espiritual, acordar do sono e ser capaz de realizar as reformas necessárias. Mas primeiro tem que despertar. Aliás, temos um juízo terrível prestes a acontecer na igreja, que é o juízo de Ezequiel capítulo 9. E a serva do Senhor nos diz: estudai o 9º capítulo de Ezequiel, estas palavras se cumprirão literalmente, mas o povo passa, mas o tempo passa, o tempo passa, e o povo está adormecido. O povo está dormindo. E o povo nem sabe que é morno, que está numa situação de mornidão espiritual. O povo até desconhece que está desgraçado e miserável, pobre, cego e nu, juntamente com o anjo que é o encarregado da igreja. Lógico, estas não são minhas palavras, são as palavras da inspiração que descreve a condição do povo de Deus hoje. Na sua maioria, o povo remanescente, o povo adventista está nessa situação terrível. Então, primeiro, Deus tem que purificar a sua amada igreja. E o processo da purificação se vê no cumprimento literal de Ezequiel capítulo 9. Cumprimento literal, não espiritual ou simbólico, não. Cumprimento literal da profecia de Ezequiel capítulo 9. Com o cumprimento de Ezequiel 9, a igreja remanescente, que é a igreja adventista, estará na situação ideal, na situação que agrada a Deus, a situação que a preparará
para receber o batismo do segundo Pentecoste, o batismo do Espírito Santo. Sim. Por isso, muitos estão ansiosos para que Jesus volte. Eu também estou ansioso, eu quero que Jesus volte logo. Eu quero. Qualquer cristão ciente da situação deste mundo, né, que sabe o que está acontecendo neste mundo, nas notícias, nos jornais, enfim, até na sociedade, na família, né, no bairro onde você mora, na própria igreja que você frequenta, você vê a situação do povo. De crime, de desgraça, tantos problemas, todo tipo de problema. Muitos problemas. Então, é lógico, o cristão quer que Jesus volte logo, mas Jesus não poderá voltar sem antes cumprir as profecias que ele mesmo falou. E uma delas é a pregação do evangelho, com o poder do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, sobre a igreja, Deus precisa purificar a sua amada igreja. Sim, sim. E ele vai purificar a igreja. Ele vai purificá-la completamente de todos os alcances. Aliás, no Testemunhos para a Igreja, volume 3, Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 270, a Pedra Inspirada diz que o desagrado de Deus está sobre seu povo e ele não manifestará seu poder entre eles, né? Não manifestará seu poder entre eles enquanto existirem pecados entre eles e forem incentivados por pessoas em posições de responsabilidade. Ou seja, infelizmente, o desagrado de Deus está sobre o seu povo hoje, por causa dos pecados que estão entre nós. E você acha que Deus vai derramar o seu Santo Espírito sobre a sua igreja nessas condições? De cegueira espiritual, de mornidão, de desgraça espiritual, miséria, nudez espiritual, e o povo nem sequer sabe, o povo diz que não precisa de nada. E tu não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? O povo acha que está tudo certo, que estão prontos para receber o segundo Pentecoste, prontos para dar o alto clamor, prontos para levar o evangelho no mundo inteiro, enquanto a testemunha verdadeira está dizendo que não, que precisamos de uma reforma, de acordar da nossa sonolência espiritual, abraçar a verdade e assim estar capacitados para receber o batismo do Espírito Santo. Eu vou ler alguns textos para vocês, da Pedra Inspirada, que vão provar o que estou falando para vocês aí, de forma clara. Sim, amados irmãos, precisamos nos preparar para o glorioso evento prestes a acontecer. Qual é esse evento? Bom, a pregação do Evangelho no mundo inteiro, com o poderoso derramamento do Espírito Santo em todos os seus servos que escaparão o juízo iminente da igreja. O juízo iminente na igreja. Sim. Vamos ler alguns textos e assim ver o plano de Deus para a sua amada igreja agora. Porque precisamos seguir o assim diz o Senhor e compreender o que o Senhor Deus está prestes a fazer na sua amada igreja. No livro Materiais de 1888, Materiais 1888, na página 1303, a serva do Senhor diz: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá ao pé da letra. Estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus, como no trabalho, trazendo um método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados.
O 11º e o 12º capítulo deveriam receber atenção crítica e cuidadosa. Estas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Materiais, 1888, página 1303. Amados irmãos, estamos prestes a ver o cumprimento dessa terrível profecia, a de Ezequiel capítulo 9. A profecia que quase mais de 90% dos irmãos na igreja Laodiceia, na igreja adventista, não conhecem. Muitos estão esperando a pregação do evangelho no mundo inteiro, de qualquer forma, né? Com trigo e joio misturado. Enquanto o que está prestes a acontecer é a profecia, a terrível profecia de Ezequiel, capítulo 9. Em outro livro, Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. 260 diz assim: estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Estas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. O povo está dormindo, né? Oh, meus amados. Enquanto a profecia de Ezequiel 9 está prestes a acontecer na nossa amada igreja, como está o povo? O povo está adormecido. O povo nem sequer imagina que haverá um Ezequiel 9 no meio do povo de Deus. Sim, está adormecido. E o anjo a cargo da igreja também. Aliás, a inspiração diz que o anjo está morno. Ao anjo da igreja Laodiceia escreve estas palavras, diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Então Deus sabe tudo o que está acontecendo. Ele dirige a carta ao anjo, ao encarregado, ao pastor, aos pastores da amada igreja do Senhor. E é Jesus que está falando. Não um estranho, não um inimigo da igreja. É o Senhor Jesus descrevendo a condição do anjo da própria igreja de Laodiceia, que é a igreja adventista. Diz que o anjo está numa situação terrível, consequentemente a igreja está numa situação que está. E precisamos acordar, meus amados irmãos. Muitas vezes queremos que Jesus volte logo, mas como está a nossa situação espiritual? Como está a nossa devoção familiar? Como andam as reformas que Deus manda você fazer? No vestuário, alimentação, reforma no culto, reforma na sua fidelidade financeira com Deus, devolvendo o que é dele no lugar certo. Como está? Como está a sua devoção com Deus? Oh, meus amados irmãos, precisamos nos preparar. E esse preparo é urgente. Não podemos estar deixando para depois, não. Porque se você está deixando para depois, logo chegará o dia onde Deus vai ter que intervir na sua amada igreja, selar aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio da igreja. Ezequiel capítulo 9, verso 4, também mandará matar todos aqueles mornos, aqueles que não querem nada com nada, aqueles que não querem nada com nada de reforma, aqueles que estão seguindo o anjo morno e cego a cargo da igreja Laodiceia. Veja, quando um cego guia outro cego, ambos cairão num buraco sem perceber. Esta é a igreja, a condição da maioria do povo de Deus. Apocalipse capítulo 3, verso 14 até o 22, descreve a condição. Agora, por que Jesus ainda não voltou? Porque primeiro ele tem que purificar a sua igreja. Tem que tirar os acãs. Sim, a igreja está cheia de acãs.
Um Acã é alguém que desobedece a ordem expressa de Deus, como aconteceu em Josué capítulo 7. Se você nunca ouviu falar de Acã, se é algo novo, se você é novo na igreja ou nova na igreja, eu vou ouvir essa palavra várias vezes nas minhas pregações. Acã, Acãs, Acã. O que é Acã? Por favor, faça seu dever. Vá lá no livro de Josué, aliás, a lição da escola sabatina deste trimestre, no último trimestre de 2025, né? Está falando sobre Josué. Então leia os capítulos 6 e 7, especialmente o capítulo 7, né? O capítulo 7, que vai falar sobre Acã. E qual foi a sorte, a terrível sorte de Acã e sua família. E em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 157, a serva do Senhor diz claramente que cada igreja e quase cada família tem o seu Acã. Cada igreja tem um, no mínimo. E quase cada família tem um. Como as igrejas são constituídas de famílias, e se quase cada família tem um Acã, agora você pode fazer o cálculo, né? A quantidade de Acãs, ou seja, de pessoas rebeldes, pecadores impenitentes, não arrependidos, que estão no nosso meio. E deste modo, o povo quer finalizar a obra do Evangelho com uma igreja cheia de Acãs, de rebeldes. O que é de Josué capítulo 7? Vamos em Josué capítulo 7, que fala do tema dos Acãs. Vamos aí. Por favor, pegue sua Bíblia e analise. E, por favor, ouça esse áudio várias vezes e compartilhe com teu pastor, com teu ancião e com teus irmãos da igreja. Eles precisam ouvir. Todo mundo precisa ouvir essa mensagem maravilhosa que Jesus está enviando para você e para mim, para todos nós. Veja o que diz em Josué capítulo 7. Josué 7, verso 12 diz assim: Por isso os filhos de Israel não conseguiram se manter de pé diante dos seus inimigos, mas viraram as suas costas diante dos seus inimigos, porque estavam amaldiçoados. Tampouco continuarei eu convosco, salvo que destruirdes o anátema, o amaldiçoado, né, dentre vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor Deus de Israel: há uma coisa amaldiçoada, ou seja, há um anátema no meio de ti, ó Israel. Tu não poderás se pôr de pé diante dos teus inimigos, enquanto não retirardes a coisa amaldiçoada do meio de vós. Josué, capítulo 7, verso 12 e 13. No tempo de Josué, por causa de um Acã, Israel foi derrotado. Um Acã só. Um só Acã. Israel foi derrotado. Agora, na reta final desses últimos dias, não há somente um Acã na igreja. É uma multidão de Acãs. Uma multidão de Acãs, de pessoas rebeldes dentro da igreja, que fazem parte da igreja. Quase cada família tem um, enquanto cada igreja já tem um. No mínimo. Imagina a quantidade. Vocês acham, aliás, você que está ouvindo esse áudio, você, meu amado irmão, ancião, meu amado pastor, conservo na luta, né, para salvar as almas, você é meu conservo, como ministro do Evangelho, salvando almas, pregando a santíssima palavra de Deus. Você acha que Deus mudou? Deus mudou? Não, acho que não, né? Deus não muda. Então, se ele não muda,
com uma multidão de Acãs na igreja adventista, na sua amada igreja. Você acha que ele vai estar conosco na última batalha? Eu creio que você sabe a resposta, né? E a resposta é não. Josué capítulo 7 diz que o Senhor não estará convosco, não vai ficar com vocês, enquanto não retirardes do meio de vocês o anátema. No caso de Josué, Acã foi apedrejado pelo povo. No caso dos Acãs de hoje, é Deus que vai tomar a situação, que vai tomar as rédeas nas suas próprias mãos. Ele mesmo vai purificar a sua amada igreja de todos os Acãs. Na profecia de Ezequiel capítulo 9, que o próprio Senhor Jesus mandou ler. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia, que nós cremos que a nossa irmã, Ellen White, serva do Senhor, teve o dom do espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus. Então, o testemunho de Jesus diz que devemos ler a profecia de Ezequiel 9 até de joelhos, que é algo que vai se cumprir. E nela, nesta profecia, vemos a destruição de todos os Acãs modernos, antitípicos, na igreja adventista. Então, em vez de estar querendo pregar o evangelho de qualquer forma, você precisa agora entrar no poderoso movimento de reavivamento e reforma dos leigos, já que o anjo não quer despertar, o anjo a cargo da igreja Laodiceia, né? O anjo, né? Ao anjo da igreja Laodiceia escreve Apocalipse capítulo 3, verso 14. O anjo está nessa situação. E por estar numa situação morna, não precisando, achando que não precisa de nada, ele será vomitado. Então, o poderoso movimento de reforma, primeiro de reavivamento, ou seja, acordar o povo que está dormindo, e de reforma, como consequência do despertar do povo, eles verão a sua condição, espiritual, e com a ajuda de Deus farão as reformas necessárias. Esse poderoso movimento está sendo levado pelos leigos, na sua maioria. Leigos, na sua vasta maioria. Porque o anjo a cargo não quer. Então você precisa acordar. Você precisa começar a suspirar e gemer por causa das terríveis abominações que estão sendo cometidas na casa de Deus, e assim ser selado e escapar a terrível matança de Ezequiel capítulo 9. Não ouçam essa mensagem de forma leviana, dizendo que é mais uma mensagem, é mais um dissidente. Eu não sou dissidente. Eu não sou nenhum dissidente contra a igreja adventista. Eu sou um pregador da palavra de Deus, um ministro do evangelho, missionário, andando de estado tras estado, de igreja a igreja onde as pessoas me recebem, dizendo que em breve vai haver um juízo na igreja adventista do sétimo dia, que é o cumprimento de Ezequiel capítulo 9. E esta está em vários livros do espírito de profecia que a igreja acredita ser livros inspirados por Deus. Então, não ouçam essa mensagem dizendo é um fanático. Não repitam a triste história dos antediluvianos e dos judeus lá no tempo de Jesus. Os antediluvianos chamavam Noé de fanático, extremista, todo tipo de nome. Que não vai cair chuva nada, isso é impossível. Eles tomavam os conselhos dos grandes homens, os grandes famosos, né? Imagina, né? Esse pessoal viviam quase 1000 anos. Imagina a mente tão poderosa que eles tinham, inventando todo tipo de argumentos científicos para dizer que não haverá um dilúvio. Isso é impossível. Mas, na hora certa, num dia marcado por Deus, todo dilúvio caiu. Eles e todos os seus grandes homens famosos, grandes teólogos, enfim, todos aqueles que se achavam ser alguma coisa,
eles foram engolidos, destruídos pelas terríveis águas em fúria do dilúvio. Igual no primeiro advento, os grandes teólogos, grandes pastores do tempo de Jesus, doutores da lei, que decoravam praticamente toda a Torá, todo o Antigo Testamento tinha na cabeça. Porém, eles sabiam a letra, mas não viviam o espírito da letra, o espírito da lei, não viviam nada. Rejeitaram Jesus, perseguiram os discípulos, fizeram tudo para atrapalhar a obra de Jesus. Mas isso também, no ano 70, a sua cidade, as suas famílias e filhos foram terrivelmente assassinados pelos romanos. Foi horrenda a destruição de Jerusalém no ano 70. Então, amados irmãos, adventistas do sétimo dia, Deus vai se manifestar na sua amada igreja. E a destruição dos Acãs será feita não por homens, você e eu, não por homens, não. Será executada pelos anjos de Deus que sabem quem é quem, que sabem realmente quem é adventista de verdade e quem são o joio, os Acãs no meio do povo de Deus. E Deus diz que quase cada família tem um Acã na igreja. E cada igreja já tem um. No mínimo tem um. No mínimo. Oh, meus amados irmãos, não rejeite essa mensagem. Publique ela. Fale, olha, irmãos, escutem. Fale para os irmãos, vossos irmãos da igreja, que eles devem ouvir essa mensagem. Por quê? A classe que não se entristece por seu próprio declínio espiritual, nem chora sobre os pecados dos outros, será deixada sem o selo do Deus, sem o selo de Deus. O Senhor comissiona seus mensageiros, os homens que têm armas destruidoras nas mãos. Passai pela cidade após ele e ferir. Não poupe vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Continuando aqui, a serva do Senhor dizendo. Aí vemos, estou lendo aqui no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. Testemunhos, volume 5, página 211, que é o testemunho de Jesus. É Jesus falando com você. Rejeitando essa mensagem, você não está rejeitando o Leonel. Com certeza não está rejeitando o Leonel. Não sou nada. Não sou nada. Mas você rejeitando Jesus, você vai pagar caro por isso. Com certeza absoluta. Um dia você vai ter que responder diante de Jesus. Não diante de mim. Lembra que eu não sou juiz. Eu simplesmente sou um simples instrumento na mão de Deus. Nada mais, nada menos. Então, rejeitando a mensagem, tenha certeza que você está rejeitando Jesus, viu? E um dia você vai dizer por que rejeitou. Se decidiu seguir o anjo cego e morno, né, levando você para a destruição, dizendo que nada a ver, só com essa questão de dissidente, a igreja não prega assim. Tu vai cair nessa? Tu vai fazer isso? Então espera o juízo. Aliás, não sirva a Jesus porque vai vir um juízo. Sirva a Jesus porque ele é tão bom, tão amoroso, que antes do juízo, ele está enviando para ti, para você se reforme, se consagre e escape o juízo, servindo Jesus de todo o coração e agradecendo a Deus todos os dias por ter recebido essa mensagem. E assim você vai ser selado. Não porque você teve medo do juízo, teve medo e por constrangimento está servindo a Jesus. Não, irmão, você não vai ser selado assim. Então não rejeite essa mensagem. Continuando aqui o texto, no Testemunhos, volume 5, página 211. Falando de Ezequiel 9. Ela comenta. Vemos aí que a igreja, o santuário do Senhor, foi a primeira a sentir o golpe da ira de Deus. Os anciãos, aqueles a quem Deus dera grande luz e que haviam ocupado o lugar de depositários dos interesses espirituais do povo, haviam traído o seu depósito. Colocaram-se no ponto de vista de que não precisamos esperar milagres e as assinaladas manifestações do poder de Deus como nos dias da antiguidade. Os tempos mudaram
Estas palavras fortaleceram-lhes a incredulidade e dizem: o Senhor não fará nem bem nem mal. É demasiado misericordioso para visitar o seu povo em juízos. Assim, paz e segurança é o grito de pessoas que nunca mais erguerão a voz como trombeta para mostrar ao povo de Deus suas transgressões e à casa de Jacó os seus pecados. Esses cães mudos, que não querem ladrar, são aqueles que sentirão a justa vingança de um Deus ofendido. Adultos, jovens e crianças, todos perecerão juntos. Testemunhos, volume 5, página 211. Sim, irmãos amados, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, essas palavras que vocês acabaram de ouvir vão se cumprir à risca. Deus não é um mentiroso ou é um falso pregador que manda falar e depois diz: não vou fazer mais. Vai acontecer sim, porque Deus sabe que a maioria do povo não quer nada, não quer reforma, não quer reavivamento. Eles querem ficar na mornidão espiritual e assim se iludindo que vão participar da pregação do evangelho no mundo inteiro. Oh, que ilusão! Que triste ilusão! Que triste engano! Oh, amado irmão, na amada Igreja do Senhor, acorde. Acorde, o momento é agora. Agora ou nunca. Ou você acorda e ser selado, ou continuará dormindo até ser despertado pelas armas destruidoras dos 5 anjos de Ezequiel capítulo 9, versos 5 e 6. Sim, esses anjos vão destruir todos os acãs que estão atrapalhando a obra. E o que vai acontecer depois? Lógico, depois de eliminar os acãs, a igreja se encontrará na sua pureza. Sim, sem nenhum joio, nenhum acã no meio dela. E assim ela estará preparada para dar o alto clamor com força, com um poder sobrenatural do segundo Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. E assim, em poucos anos, alcançaremos todos os países. Entraremos nos países onde é proibido pregar Jesus, onde é proibido pregar a palavra de Deus, como alguns países árabes, alguns países comunistas. A palavra de Deus vai penetrar nesses países de forma poderosíssima. Deus vai resgatar a grande multidão das garras de Satanás. E aí sim o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E Jesus logo virá, depois desse poderoso movimento de pregação a nível internacional, a nível mundial. Mas primeiro, Deus vai purificar a sua amada igreja. Olha, irmãos, nós temos quase 200 anos pregando o evangelho. Quase 200 anos pregando. E ainda não cumprimos a missão. Quantos anos vamos passar mais se a própria igreja não consegue acompanhar o crescimento populacional do mundo? Quantos anos? Mais 200 anos? É isso mesmo? Temos 8 bilhões, ou mais de 8 bilhões de pessoas a serem alcançadas. E a igreja não está preparada. Não está. No Brasil, que é um país de liberdade religiosa, sem comunismo, sem uma fé muçulmana que proíbe a pregação do evangelho, no Brasil, nós temos quase 140 anos, mais ou menos, com a presença da mensagem adventista aqui no Brasil, e não conseguimos terminar a obra em mais de 100 anos, quase 150 anos. Não conseguimos terminar a obra aqui no Brasil. Imagina esses países com populações 7 vezes maiores como do Brasil, como o caso da China, como o caso da Índia. Quantos anos vamos levar lá para alcançar todos os indianos, todos os chineses? As pessoas dizem: não, irmão, Deus proverá, Deus fará. E fará o quê? Ele vai primeiro purificar a igreja, vai tirar os acãs, sim, vai tirar todos os pastores mornos, cegos, e que acham que não sabem, que não precisam de nada, que sabem tudo, e também vai tirar os adventistas que seguem o anjo morno, que não querem nada com nada. Isso não é uma crítica destrutiva, é uma mensagem para despertar você que está ouvindo. Você precisa despertar igual eu também, eu preciso despertar, preciso fazer as reformas. Não é uma mensagem atacando você, não, é para mim também. Porque eu acho que Deus é um Deus parcial.
Se eu que estou pregando, vivo no pecado, fazendo coisas erradas, tu acha que Deus vai passar a mão na minha cabeça, né? Ah, ele pregava em Ezequiel 9, eu não vou matar ele. Não, se eu prego e não vivo, vou ser um dos primeiros a serem morto por ser ancião na igreja, por ser ministro do evangelho. Deus é imparcial, irmãos. Deus é amor, sim, é amor, é amor, 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 infinito amor. Mas Deus também é justiça. Ele quer uma igreja purificada para logo terminar esse mundo de trevas, esse mundo de corrupção, de crimes, e todo tipo de coisa, de guerras, de sofrimento, de morte, de maldade. Deus precisa acabar com esse mundo de pecado. Mas para terminar, acabar com esse mundo, ele precisa terminar a obra do evangelho. E ele não vai levantar outra igreja, não vai fundar outra denominação. Ele vai purificar a sétima, a igreja Laodiceia, a igreja do juízo, a igreja adventista do sétimo dia. Ele vai purificar esta última ali, de Apocalipse capítulo 3, Laodiceia. E assim, prepará-la para poder alcançar a grande multidão que está fora da igreja, a multidão que está na Babilônia, nas outras denominações, outras igrejas, outros países. Esse é o resumo da mensagem de Deus para você hoje. Mais uma vez, não rejeite a mensagem, por favor. Leia, viva, pratique. Peça e Deus vai te abençoar ricamente. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, engrandecido, adorado seja teu nome. Entregamos nas tuas mãos teu povo, Senhor, aqueles que acabaram de ouvir essa mensagem. Abençoe a família deles. Que os planos de Satanás para destruir suas vidas, família, filhos e filhos, filhas, esposo, esposa, parentes, que esses planos sejam derrubados, caiam por terra. Que o sangue de Jesus possa prevalecer em nosso favor. Purifica-nos, nos dá uma semana, logo mais uma semana feliz na tua santa presença, purificando-nos, nos conduzindo em toda a verdade e ajuda-nos a estar suspirando, gemendo, Senhor, na tua igreja, não fora dela, mas dentro dela, ajudando nossos amados irmãos, ajudando os nossos líderes, mostrando o que nós devemos fazer para sermos selados e escapar o juízo prestes a acontecer. Que não venhamos a repetir o triste exemplo dos antediluvianos, dos judeus no tempo de Jesus, que rejeitaram a tua mensagem, que infelizmente foram destruídos por causa da sua incredulidade. Que possamos ser pessoas que cremos na tua palavra, tanto na Bíblia como no espírito de profecia. Que o Senhor assim vai purificar a sua amada igreja pouco antes do fechamento da porta da graça, e assim, com selados, aqueles que escaparem do juízo, o Senhor vai levar essa maravilhosa mensagem para resgatar os segundos frutos. Muito obrigado, Senhor. Por ouvir essa oração, nós oramos e pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém.